Olha aí, pessoal. Vamos lá, né? Vamos lá. A gente vai começar agora a nossa revisão aí do simulado. A gente tá aí na véspera do simulado, serão, como vocês sabem, 45 questões que a gente está trabalhando realmente no método do Exame Nacional, né? Então, desde já eu quero que você concentre bastante nas explicações, foque. Não se estuda, principalmente em vídeo, não se estuda em vídeo só assistindo, você tem que estudar com papel e lápis na mão e vá rabiscando qualquer coisa, tudo que eu for fazendo, você vai escrevendo, escreva uma fórmula, faça o desenho do círculo. Enquanto você vai assistindo, você vai copiando e escrevendo alguma coisa, porque isso ajuda você a fixar na mente os conceitos e aprender melhor quando você está também mecanicamente assistindo e mecanicamente escrevendo aquilo que o professor está orientando, tá certo? A gente vai começar aqui fazendo aqui a correção da avaliação que vocês fizeram, a correção da avaliação que vocês fizeram. Como foram 3 avaliações, os valores vão mudar para cada turma, uma turma e outra. Eu escolhi uma turma aqui, as questões são as mesmas, né? Mas as alternativas e os valores é que foram alterados, tá certo? Então, a gente vai fazer a correção dessa avaliação com vocês para já ser um início, aí uma revisão para o simulado. E o simulado vai sim conter também esse conteúdo, né? Vai estar aí com esse conteúdo. Então, bora lá, galera. Você sabe que a gente vai estar trabalhando circunferência, tá certo? O conceito de área e o conceito de comprimento de circunferência. Então, a primeira questão do simulado de vocês, aliás, da avaliação de vocês, foi essa daí, ó. Um carpinteiro foi contratado para construir um palco de madeira perfeitamente circular para uma apresentação teatral. Então, você tem um palco de madeira perfeitamente circular. Imagina aí o palco aí, ó. É um círculo, tá certo? O projeto especifica que o palco deve ter exatamente 12 metros de diâmetro. 12 metros de diâmetro. Pessoal, lembre-se, o diâmetro não é o raio seria isso aqui, ó. O diâmetro é a medida completa de uma lateral até a outra, passando aí pelo centro, ó. Então esse é o diâmetro. A questão está dizendo que o diâmetro, essa medida toda aqui, ó, o diâmetro é 12 metros. Se isso tudo aqui é 12 metros, significa então que só o raio vai ser 6 metros, ó, que é a metade, tá certo? E aí diz assim, para calcular a quantidade de verniz necessária para cobrir o piso, ele precisa saber a área desse palco. Então, utilizando aí π como 3,14, a área total calculada é de... Então, ele quer saber a área do palco. Lembre-se, nós estaremos trabalhando o conceito de área e comprimento. E você tem que saber diferenciar qual dos dois conceitos você vai estar utilizando na questão. Se ele quer calcular a área que vai ser coberta do palco, então ele quer saber isso aqui, ó, a região interna. A área é a região interna, tá certo? Se ele quiser saber o comprimento, você vai querer saber apenas essa medida aqui desse contorno da circunferência, tá certo? O contorno. Então, sempre que você for fazer uma questão, você tem que saber se é a região interna que eu quero, a área, ou se é o contorno da circunferência que eu quero, que é o comprimento. Nessa questão, ele quer saber qual o valor da área dessa circunferência. Então, você vai calcular aí a área desse círculo, pessoal. Vamos lá, vamos fazer aí esse cálculo, então. Você sabe que a fórmula da área de uma circunferência, a área é igual a π vezes r ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, a área vai ser igual a π é 3,14 vezes r ao quadrado, vai ficar 6, porque o raio é 6 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14. Você tem que resolver sempre primeiro a potência. Lembrando que 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que dá 36, tá certo? Então, vai ficar 3,14 vezes 36, tá certo? Então, a área é igual a... Nessas questões objetivas, aqui, ó, π é 3,14. Mas se você pensar em π como o valor de 3,
Se você fizer 3 vezes 36, que é 3,14 vezes 36, se você fizer 3 vezes 36, geralmente você consegue encontrar aqui a solução, porque vai ser o valor mais aproximado. Na maioria das vezes você consegue. Então, 3 vezes 36, 3 vezes 30 dá 90, 3 vezes 6 dá 18, dá 108. Qual é o valor ali nas alternativas que está mais próximo de 108? É o valor da letra A, 113,04. Então, você consegue aí, ó, ver aí a alternativa correta, simplesmente lembrando de π igual a 3, e aí você consegue, na maioria das vezes, tá ali fazendo esse cálculo, né? Mas se alguém ficou com dúvida, você vai fazer, ó, 3,14 vezes 36. Quando você multiplicar, ó, 6 vezes 4, 6 vezes 4 dá 24, sobe 2, né? 6 vezes 1 dá 6, mais 2 dá 8, 6 vezes 3 dá 18. E agora eu vou multiplicar aqui agora com 3, ó. 3 vezes 4 dá 12, vai subir lá para cima, vai subir o 1. 3 vezes 1 dá 3, né? 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. E 3 vezes 3 dá 9. E agora eu vou somar esses valores, ó. Vai ficar 4, vai ficar 10, subir 1 aqui. Vai ficar 13, tá certo? Vai subir 1 também, e aqui vai dar 11. Duas casas decimais, então você vai pular duas aqui, ó, e vai colocar uma vírgula, dá exatamente a resposta lá, ó, da alternativa correta. Tá certo, pessoal? Então tá aí, ó. Essa é a resposta aí da primeira questão. Vamos fazer agora a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: uma praça municipal de formato circular passou por revitalizações. Então, você tem de novo um círculo, uma praça circular, certo? Um fiscal utilizou uma trena flexível e mediu o contorno completo da praça. Olha aí que interessante, ó, mediu o contorno, pessoal. Então, você mediu aí, ó, o contorno da praça, tá certo? Contorno completo. Então, ou seja, provavelmente não vai trabalhar com área. Se é o contorno da circunferência, então aí é o comprimento, né? O fiscal utilizou uma trena e mediu o contorno da praça, registrando exatamente 120 metros de comprimento. Adotando a aproximação de π igual a 3, a medida do raio dessa praça é... Então, ó, ele mediu o contorno. Turma, contorno é comprimento, é o comprimento do círculo. Então, o comprimento é outra fórmula. A fórmula do comprimento é essa aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Nessa questão, ele já está dizendo que o camarada mediu o comprimento, ele mediu já o valor do comprimento. A questão já diz o valor do comprimento. O comprimento é quanto? O comprimento é 120 metros. Então, aqui, ó, eu já tenho o resultado, é 120. Então, aqui nos comprimento, eu boto, ó, 120. E aí ele quer saber quem é o raio, ó. Quem é esse raio? Então, vamos continuar, ó. Então, comprimento, seguindo aqui, ó, igual a 2 vezes π. Ele vai dizer quem é o π. Quem é o π? Lá na questão ele diz assim, π é 3, então 3, ó. Vezes o raio, que eu quero saber quem é, então eu boto só o raio aqui, ó. Quando eu resolvo isso aqui, eu descubro qual é o raio. Eu uso a fórmula como uma equação para descobrir quem é o raio. Então vai ficar assim, ó. Vai chegar aqui e vai ficar, ó, 120 é igual a 2 vezes 3 dá 6 vezes R, né? Vezes R. Então vai ficar 6R. Esse 6 está multiplicando R. Então ele vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. 120 dividido para 6 é igual só o R, que ficou aqui. Então 120 dividido para 6 dá igual a 120 dividido para 6 dá 20, né? O raio é igual a 20. Tá bom? Então, a alternativa correta aí, ó, letra B, 20 metros. Só isso, galera. Questãozinha aí, ó. Então, lembrar da fórmula do comprimento, ó. Tá certo? Se ele quisesse saber o comprimento, ele ia dizer o valor de π, ele ia dizer o valor do raio, e você multiplicava esses três elementos aqui e você descobria
qual é o comprimento desse círculo, tá bom? Então, leitura nas questões que não vai dar errado não, tá? Leitura, que as fórmulas são fáceis e os cálculos também são simples. Essa atenção é um conteúdo relativamente simples, então não dá para estar se enganchando não. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim: um entusiasta de música antiga comprou um disco de vinil clássico. Disco de vinil, pessoal, é circular, é um círculo. Então você tem mais uma questão de círculo aí, ó. Ao medir o disco com a régua, constatou que ele possui um raio de exatamente 20 centímetros. Então você tem o valor do raio. O raio aí, ó, 20 centímetros. Eu vou botar aqui, ó, raio, vou botar de vermelho aqui, ó. O raio já é o raio 20 centímetros. Bacana. Então você já tem o valor aí do raio. 20 centímetros. Considerando a aproximação de π igual a 3,14, o comprimento da circunferência externa desse disco é o comprimento da circunferência externa. Pessoal, a circunferência externa é fora, ó, é o comprimento, é o contorno. Ele quer saber o comprimento dessa questão. Então, meu amigo, você vai chegar aqui, ó, e vai calcular o comprimento. O comprimento você já viu que é 2 vezes π vezes r. Então, nessa aqui eu não tenho comprimento, eu quero calcular o comprimento. Então, vamos lá, ó. O comprimento é igual a 2 vezes o valor de π, a questão está dizendo que é 3,14, vezes r, que é 20. Aqui o raio, ó, é 20. Então, vai ficar assim, ó. Comprimento é igual a... Eu posso multiplicar já aqui, ó, esse vezes 20. Que como é tudo multiplicação, a ordem não importa, você lembra disso, né? Então eu posso multiplicar 2 vezes 20, depois vezes 3,14. O importante é multiplicar os 3, mas a ordem não importa. Eu vou fazer 2 vezes 20, que dá 40, vezes 3,14. Para poder usar aquela lógica lá, entende? 40 vezes 3, ó. Eu já marco a resposta, já vou perceber qual é a resposta, ó. 40 vezes 3 dá 120. Então, eu procuro a alternativa que vai mais perto lá do 120. Então, lá na questão 3, a mais perto do 120 é a letra C, que é igual a 125,6, ó. Tá certo? Então, essa seria a resposta lá, a letra C, 125,6. Então, lembre sempre dessa dica, né? Se P é 3,14, 3,1, se você aproximar a 3, você vai estar conseguindo ver aí a resposta na maioria das questões, sem precisar calcular mais nada. Vamos para a questão 4. A questão 4 diz assim, ó. A pista de testes de um complexo automobilístico é composta por 2 faixas circulares concêntricas. Isso é interessante, ó. Você vai ter um círculo interno, certo? E você vai ter um outro círculo externo. 2 faixas concêntricas. Não ficou muito legal, não. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer melhorzinho. Então, ó, você vai ter uma faixa aqui, ó, interna, e vai ter outra faixa mais externa, tá certo? 2 faixas concêntricas, ou seja, que tem o mesmo centro, certo? A raia interna possui um raio de exatamente 40 metros. Então, esse raio aqui, da de dentro, ó, a faixa de dentro, tem 40 metros. E a raia externa, enquanto a raia externa possui exatamente 43. Ó, a raia externa, essa de azul aqui, ó, até a de fora é 43. Certo? Então, 40 e 43. 2 carros dão uma volta completa simultaneamente nas respectivas raias. Utilizando 3,14 com o carro que correu na raia externa, percorreu a mais do que o carro da raia interna, uma distância de... Então, pessoal, tá aí, ó. Obviamente, o carro que vai correr na faixa de fora, ele vai correr mais, a distância que ele vai percorrer é maior do que o que vai correr aqui dentro, ó, que é pequenininho, ó, pouquinha coisa. O que significa? Você vai calcular o comprimento, não tem a ver com área isso aqui, ó. O carro está correndo ao redor, na faixa. Então, você vai calcular o comprimento do de fora
que vai ser maior do que o comprimento do de dentro. Entendeu? E aí agora você vai comparar, diminuir um pelo outro para ver quanto a mais é, quanto maior é. Então, ó, você vai fazer assim, ó, comprimento do de fora, o comprimento maior. O comprimento é igual a 2πr. Então, o comprimento é igual a 2 vezes. A questão está dizendo que π é 3,14. 3,14 vezes r, que é 43, o raio de fora. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 43. Lembra que a gente pode fazer 2 vezes esse valor? Dá 86 vezes 3,14. Tá certo? Antes de multiplicar isso aqui, vamos calcular ali o outro para ver uma coisa. Vamos calcular lá o outro para ver uma coisa, tá? O comprimento do menor é o verdinho, o raio é 40. Então, vai ser 2 vezes π vezes 40. O comprimento vai ser igual a 2 vezes 40 dá 80. 80 vezes 3,14. E o valor de π é 3,14. 3,14. Você percebeu então que agora eu preciso apenas comparar esse comprimento com esse, para ver quanto de diferença. Obviamente, o azul é maior, que nem a raia de fora. Certo, pessoal? O azul, ó, esse aqui é maior do que esse, ó, porque esse aqui é raio de fora. Quanto maior? Então, se eu quero comparar isso com isso, pessoal, e eu tenho 3,14 aqui, 3,14 aqui, eu não preciso fazer a multiplicação, ó. Se está igual, 3,14 aqui, 3,14 aqui, se 3,14 está igual nos dois, eu posso desconsiderar esse 3,14 e apenas olhar qual é a diferença daqui, ó. Daqui. A diferença daí foi 6, não é isso? Foi 6. Então, se você pensar 6, pense comigo, 6. Se você pensar nesse 6 que está de diferença de um para o outro, quando eu multiplicar 86 vezes 3,14, pense assim, 86 vezes 3. Lembra que a gente pode considerar o π só 3 para facilitar a nossa vida? 86 vezes 3, 80 vezes 3 dá 240, 6 vezes 3 dá 18. 240 com 18 dá 258. Então, veja bem, guarda esse valor. Guarda esse valor. Multiplicando esse aqui, ó. Multiplicando esse aqui, 80 vezes 3 dá 240. Só aqui você já tem quanto de diferença? Só aí você já tem 18 de diferença. Você percebeu que aqui, daqui para cá eu estou passando 6? Percebeu que eu estou passando 6? Daqui para cá, aqui é 6 maior, porque é 86 e ali é 80. Se eu pegar esse 6 e multiplicar por 3,14, não vai dar 18? Lembra da aproximação? A 3 multiplicando por 3. Se eu pegar 6 vezes 3, não dá 18. E 18 é exatamente o que está passando desse para esse. Então é como se eu fizesse apenas assim, ó. 6 vezes 3,14. Entendeu? É como se eu pegasse só o que está passando. Se um é 86 e a outra é 80, eu vou pegar só esse 6 que está passando e multiplicar por 3,14. E eu vou ter a resposta, que vai dar 18 e alguma coisa. Se eu olhar lá nas alternativas, qual é a única alternativa ali que está perto de 18? É a alternativa A. Então, nessa questão 4, a resposta é letra A. Se você ficou com dúvida, você multiplica aí os dois, ó, por 3,14 ou por 3, ó, você vai ver, ó. Essa primeira circunferência deu 258, a segunda deu 240, então agora é só fazer o quê? Para saber quanto que uma é maior do que a outra. 258 menos 240. A resposta aqui vai ser 18. Significa que a circunferência maior, ela é 18, aproximadamente, tá? 18 metros maior do que a menor. A alternativa lá, 18, é apenas letra A, 18,84. E para terminar, agora, nossa última questão, tá certo? A última questão para encerrar aqui a correção da prova, diz assim, ó. Isso. Deixa eu achar aqui ela, tá aqui. O pneu de um modelo de trator agrícola possui um diâmetro externo total de 1,5 metro, né?
metro e meio, 150 metros. Quer dizer, 1,50 metros. Então, o pneu aqui do trator, pneu do trator é assim, né, meu amigo? Ele é caroçudo, pneu caroçudo, entendeu? Fazer aqui o desenho do pneu caroçudo. Então, o pneu de um trator tem o diâmetro total de 1,5 m. Ou seja, daqui para cá, pessoal, ó, comprimento total, tá? Passando pelo centro, diâmetro de 1,50 metros, tá certo? Durante um teste de rodagem em linha reta em um campo de provas, um sensor acoplado ao eixo registrou que a roda completou exatamente 1000 voltas inteiras, sem sofrer qualquer derrapagem ou deslizamento, considerando a aproximação de 3,14. A distância total percorrida pelo trator durante esse teste de rodagem foi. Então ele quer saber qual é a distância percorrida para 1000 voltas. 1000 voltas desse pneu. Então você tem aí o pneu, ó. E ele quer saber 1000 voltas desse pneu. Qual foi a distância? Então, pessoal, vamos lá. Volta, a distância de uma volta, a gente fez várias questões disso. A distância de uma volta, tá certo? É quando a roda girar uma vez completa. É quando a roda girar uma vez toda. Ela vai girando e vai afastando. Quando ela girar uma vez completa, aí você tem a distância aí de uma volta. Que distância é essa? É o comprimento do círculo. É o contorno do círculo esticado aqui no chão. Essa distância é o comprimento do círculo. Então, se eu quero saber a distância para uma volta é só fazer o comprimento do círculo. Então, ó, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. O comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. Só que pense, o raio aqui é 1 metro, 1,5 m é o diâmetro, 1,50. O raio vai ser 0,75. Eu tenho que pegar 1,50, que é o diâmetro, e dividir em 2, dá 0,75. Só que o que é bom é que quando eu multiplicar agora 2 vezes 0,75, eu vou voltar para o diâmetro. Então vai ser o valor que você já tinha no início. Ó. Esse é o valor que você já tem no início. Vai ficar assim, ó, o comprimento é igual a 1,50 vezes 3,14. Comprimento é igual. Então agora é só fazer a multiplicação que você vai saber o comprimento, que é uma volta. Uma volta, tá bom? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer essa multiplicação aqui. 1,50, 3,14. Não precisa ter esse zero aqui não, tá? Eu estou colocando só para ficar completo. Mas vamos então fazer essa multiplicação, tá bom? Eu vou fazer ela aqui de cor azul, para você entender bem legal. Vamos primeiro multiplicando só o 4. Ó. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 1 dá 4, mais 2, 6. Pronto, bacana. Fizemos aqui a multiplicação pelo 4. Vamos fazer a multiplicação pelo 1. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 5 dá 5, e 1 vezes 1 dá 1. Bacana. Vamos fazer agora a multiplicação agora pelo 3. Ó. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. E 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. E agora a gente só precisa somar isso aqui. Ó. Aqui vai ficar 0, aqui também vai ficar 0. Aqui vai ficar 11, sobe 1. Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 4. 2 casas decimais em cima, 2 casas decimais embaixo, dão 4 casas decimais. Então, a resposta aqui ó, vai ser 4,71. Então, vou botar aqui, ó, 4,71 metros. Isso daí é o quê? É uma volta do pneu. Uma volta. Dá 4 metros e 71 centímetros. Então, 4,71 é quando o pneu do trator, que é um trator muito grande, né? Quando ele rodar uma vez completa, ele vai rodar a distância de 4,71. A questão está dizendo que ele rodou 1000 voltas. Então, é só fazer o que agora, pessoal? É só pegar 4,71 e multiplicar por 1000. Certo? É só multiplicar isso aí por 1000. O que eu preciso fazer para ficar melhor organizada a questão é coloco o 1000 aqui em cima, ó, e multiplico por 4,71. Estou multiplicando, então a ordem não importa. Ó. Aí, ó, 1000 vezes
4,71. E aqui vai me dar já a resposta. Vamos lá de novo de azul. Vamos lá. Começando multiplicando só 1. 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Bacana, né? Agora multiplicar o 7. 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 1 dá 7. Agora multiplicar o 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0 e 4 vezes 1, 4. Agora é só somar tudo. Vamos lá. 0, 0, 0, 1, né? Aqui deu 7 e aqui no final 4. Duas casas decimais aqui embaixo, ó, vírgula 71, né? Então, duas casas decimais. O que é que eu faço? Eu pulo aqui duas e boto a vírgula. A resposta vai ser 4.710 metros. Isso aqui é o resultado. Como a questão lá está em quilômetros, então 4.710 metros dá 4 quilômetros e 700 metros. Então, vai dar 4,71 quilômetros. Tá certo, pessoal? Quilômetros, que é a alternativa D. Tá certo? Resposta aí é a letra D. Pronto. Terminamos aí a nossa provinha que nós fizemos. Para terminar agora a nossa revisão, eu vou fazer aqui duas questões, tá certo? Duas questões bem parecidas aí com o nosso simulado, perceba. O enunciado está maior, o texto está maior. Então, como é simulando o Enem, você vai estar trabalhando o mesmo assunto, mas você vai estar trabalhando esse mesmo assunto necessitando de leitura e interpretação. Então, tem que ter leitura, tem que ter interpretação para que você possa aí estar trabalhando direitinho as questões do simulado. Veja aí o tamanho da questão já para você ir percebendo aí como que vai estar aí o nosso simulado, tá bom? Então, olha só, vamos ler e interpretar com calma. São só duas que eu trouxe, tá certo? A revisão do conteúdo você já viu, né? O conteúdo vai ser esse, área e comprimento. Agora vamos ver a metodologia do simulado. Olha só. O uso de bicicleta tem crescido nas grandes cidades como uma alternativa sustentável de mobilidade urbana. Perceba que aqui ele está dando introdução à questão, uma introdução, para começar a criar o fundo para o contexto da questão. Então, imagine, você tem que se colocar na questão. Esfria a cabecinha na hora do simulado e leia com cuidado, porque a questão vai ser simples. Mas você tem que mergulhar na questão. Então imagina aí, os caras estão começando a andar de bicicleta. Aí diz assim, um ciclista, visando monitorar seu desempenho diário de forma mais precisa, instalou um ciclocomputador em sua bicicleta. Ó, os caras estão gastando 20 mil conto numa bicicleta hoje, meu amigo. Tem bicicleta hoje mais cara do que uma moto. Então essas bicicletas têm tecnologia, meu amigo. Tecnologia. O cara colocou um ciclocomputador na bicicleta. Imagina aí, o que danado é um ciclocomputador? O cara instalou na bicicleta dele um ciclocomputador. O que é isso, meu amigo? Haja dinheiro aqui, viu? Olha aí. Então, a bicicleta tecnológica. Para que serve o ciclocomputador? Sei lá. Vamos ver se a questão fala. Diz assim, ó, continuando. Para configurar o aparelho corretamente, ele mediu o diâmetro da roda. Ó, pessoal, então tá tudo que você já sabe. Ó. Você tem uma circunferência, tá certo? Uma circunferência. E aí o camarada mediu o diâmetro da roda. Lembre-se, diâmetro, ó, é de um lado até o outro aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Isso aqui é o diâmetro. O cara mediu o diâmetro da roda constatando que mede 70 centímetros. Então, vou botar aqui, ó, 70 centímetros. Então, se eu perguntasse para você qual é o raio, é a metade de 70. Então, 35, vou botar já aqui, ó, 35 centímetros é o raio. Se eu precisar, né? Não sei nem se eu vou precisar. Mas se eu precisar, eu já sei que o raio é 35. Vamos lá. Aí diz assim. Em um de seus passeios de fim de semana, o aparelho registrou que a roda deu exatamente 2.000 voltas. Pessoal, tá parecendo a questão do pneu do trator, tá ou não tá? Ó? Tá parecendo a questão do pneu do trator. Então, a roda deu 2.000 voltas. Vou colocar aqui, ó, certo? Para eu não esquecer.
completas, sem derrapar. Considere π igual a 3, ó, tem um presente aí para você, π é 3, que coisa linda, maravilha isso aqui, ó. Π é igual a 3, meu amigo, vou botar aqui, ó, π é 3, que coisa mais linda. Qual foi a distância aproximada em metros percorrida por esse ciclista nesse passeio? Galera, a distância total é igual à questão do trator. Ele quer saber 200 voltas desse pneu aí. Qual foi a distância? 200 voltas. Então, pronto, pessoal. É mamada. Tá feita a questão, ó. 200 voltas, bora lá. Eu quero área ou comprimento. A volta de um pneu é a área ou o comprimento? Não é o contorno do pneu esticado aqui no chão, ó? Então, eu quero o comprimento. Para saber uma volta, é só calcular o comprimento. Então, vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. O comprimento é igual a 2 vezes π é 3, ó, que coisa linda, π é 3, vezes o raio, que é 35. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 3, 6 vezes 35, já vai dar a resposta. 6 vezes 35, 6 vezes 3 dá 180, 6 vezes 5 dá 30, dá 210. 210. Oi, papai. A moleca acordou aqui. Minha filha linda do papai. Diga oi pros alunos. Oi pros alunos. Oi pros alunos. Vamos lá, galera. Vamos continuar. Não, a gente não coisa. Então, ó. 6 vezes 35. Deixa eu conferir aqui esse 6 vezes 35. Eu perdi a atenção aqui, né? 6 vezes 5 dá 30. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. Tá, exatamente. 210. Pronto. 210 é uma volta. Vou botar até aqui assim, ó, para você não esquecer, ó. Uma volta. Então, 210 centímetros é uma volta. Ele quer saber 2.000 voltas. 2.000 voltas. Então, pessoal, eu tenho que pegar 210 e multiplicar por 2.000. Então, vamos lá, ó, vamos fazer esse cálculo. Vou fazer de azul aqui do lado. 2.000 vezes 210, que é 2.000 voltas. Eu calculei aqui, ó, uma volta, tá? Uma volta é 210, ele quer 2.000 voltas. Então, é 210 vezes 2.000. Vamos lá. É 0, 0, 0, 0. 1 vezes 0 dá 0, 0, 0. 1 vezes 2 dá 2. E agora multiplicando 2. Ó. 2 vezes 0 dá 0, 0, 0. 2 vezes 2 dá 4. Vai ficar 0, 0, 0, 0, 2, 4. Isso aí dá 420.000 centímetros. 420.000 centímetros. Vou botar grande aqui, tá? 420.000 centímetros. Tá aqui o total que foi andado nas 2.000 voltas. Pessoal, você teria que transformar agora esses centímetros em metros. A gente viu como transformar, né? Mas uma questão como essa, você não precisa, galera. Você está em centímetro, vai ficar em metro, ou seja, esse número vai diminuir. Mas não vai deixar de ser o 420. Ou seja, a única alternativa aqui, ó, é quem, galera? Essa aqui, ó, letra C, ó. 4.200. Entendeu? Só que agora eu estou em metros, tá bom? Então a gente viu na aula aí como fazer essas conversões, tabelinha, né? Tabelinha de conversão, multiplicando e dividindo. Mas tá aí. Quando você encontrar o valor aqui, olhe lá o que é mais correspondente ao valor que você encontrou e é só marcar. Marcar a resposta que você não erra não. 420.000 centímetros é igual a 4.200 metros, tá bom? Então, tá aí, ó. Essa é a resposta da questão. Comprimento de circunferência. Não venha fazer o simulado sem saber dessa fórmula, sem saber o que é um comprimento. Comprimento é o contorno. Se for qualquer roda, ela dando um giro completo, é o comprimento também, a distância que ela andou, tá certo? Vamos fazer a última questão aí da nossa revisão, para a gente encerrar aqui, até porque a menina já acordou, né? Nós já vamos aí com 34 minutos aí de aula. Meu amigo, assiste esse negócio aí 5 vezes antes da prova, viu? Diz assim, uma nova roda gigante está sendo projetada e terá 24 cabines de passageiros. Então, uma roda gigante. Para quem não sabe o que é uma roda gigante, ela é redonda. Uma roda gigante... Ixi, ficou feio demais meu ciclo aqui, viu? Uma roda gigante, ela é redonda.
Então você tem uma roda gigante com 24 cabines de passageiros. A cabine é aquele negócio que o povo que fica pendurado na roda gigante assim, né? Ó. E o povo vai e senta lá na cabine para poder dar o passeio na roda gigante. Eu não vou fazer as 24 completas não, estou fazendo aqui só para você entender, tá? Pronto. 24 cabines penduradas aí na roda gigante, certo? Lembre do contexto da questão, leia com calma para entender. Então, a roda gigante aí, ó, tem as cabines, né? Elas são uniformemente espaçadas. O que é que significa uniformemente espaçadas? Significa que a distância de uma para outra sempre é a mesma. Elas estão bem divididas em as 24, a distância é bem igualzinha. Sabe-se que o raio dessa estrutura metálica será de 30 metros. Então você vai ter um raio da roda gigante, um raio, e esse raio vai medir exatamente aí, ó, 30 metros. Vou botar aqui de verde, 30 metros. Certo? Para dimensionar os dutos de fixação, os engenheiros precisam determinar o comprimento do arco. Comprimento de arco, pessoal. Comprimento de arco, você sabe. Olha aqui para a roda gigante, ó. Comprimento de arco entre uma cabine e a adjacente. Ou seja, entre uma cabine e outra. Ó. A distância de uma cabinezinha até a outra. Ó. De uma cabine até a outra. Você está vendo essa parte amarela? Ó? Essa distância aqui, ó, é um arco. A gente viu lá arco, né? A gente não vai calcular, mas a gente viu, aprendeu a trabalhar com arco. Então, ó, essa distância aqui, ó, esse arco aqui, ó, a gente aprendeu o que é arco. Então, esse arco, qual é a distância dele de uma cabine até a outra? A distância de uma cabine até a outra é o arco aí, ó. Então, ele quer calcular aí essa distância de uma cabine até a sua adjacente, ou seja, até aquela que está do seu lado. A gente viu sobre adjacente, lembra de triângulo? Cateto adjacente é o cateto que está do lado. Então, ó, o cara quer calcular a distância entre uma cabine e a sua adjacente, ou seja, a que está do seu lado. Então eu quero saber aquela distânciazinha lá, amarela lá. Ó. Considere π igual a 3. A distância em metros ao longo do aro externo entre duas cabines adjacentes é... Então ele quer saber ali, essa parte amarela ali, aquela distância. Pessoal, é simples, eu não tenho 24 cabines. Eu vou calcular todo o comprimento do círculo, certo? Todo o comprimento. E se cada uma está dividida igualzinha a distância de uma para outra e tem 24, é só eu calcular o comprimento do círculo e dividir para 24. Se eu calcular o comprimento do círculo e dividir em 24, aí eu vou estar calculando aí, ó, eu vou estar tendo aí, ó, a distância de um para outro, porque eu tenho 24 espaços iguais, ó, 24 espaços iguais. É bom a gente fazer um teste aqui de uma coisinha, ó. Se eu tenho 4 cabines, uma aqui, 2, 3, 4. Eu tenho quantos espaços entre elas? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 espaços. Ó. Então, se eu tenho 24 cabines, eu vou ter 24 espaços iguais. Então, o que é que eu faço? Mais uma vez, calculo o comprimento todo, divido em 24. Aí você vai ter o espaço de uma para outra. O arco, o comprimento lá de um arcozinho que é de uma cabine até a outra. Então, vamos lá. Vamos calcular o comprimento. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Comprimento é igual a 2 vezes 3, porque π é 3, que coisa boa, é presente pra gente, vezes o raio, que é 30. Comprimento é igual a 6 vezes 30. Comprimento é igual a 180 metros. É o comprimento total da roda gigante. Esse comprimento não foi dividido em 24 partes, que são 24 cabines. É isso. Eu quero saber a distância de uma para outra, ó, de uma para outra só. Então é só pegar esse comprimento aqui, ó, e dividir em 24, ó. O comprimento todo dividido em 24. Eu vou ter a medida ali da distância de uma para outra, ó. Então vamos fazer essa divisão aí, ó. 180 dividido para 24. Vamos lá, galera. Ó, vou multiplicar por 0. 0 vezes 24 dá 0. Diminui 1 menos 0 dá 1. Aí eu desço 18. Não dá 18 para 24, porque 18 ainda é menor. Então é 0 de novo. 0 vezes 24 dá 0. 18 menos 0 dá 18. E agora eu desço 0. E agora eu tenho que multiplicar 24
para dar 180. Vamos lá, vamos ver por quanto é, né? É por 7? Será que seria 7? 10 não é, dá 240. Vamos ver 7 vezes 24 para ver quanto é que dá? 7 vezes 4 dá 28. Olha aí, ó. 7 vezes 4 dá 28. Muito bem. Então, sobe 2. 7 vezes 2, 14. 15, 16. Tá bem pertinho. Então, não é 7. E deu 168. Eu quero de 180. Mas 7 deu bem pertinho. Quase 180. Então, não é 7. É 7,5. Tá aqui a resposta. Não vai ser um 10, né? Porque 10 vezes 24 dá 240. Então, só pode ser 7,5. Então, tá aí, pessoal. Olha aí, ó. 7,5 metros de distância de uma para outra. Terminamos nosso simulado, entendeu? A distância total é 180 metros, ou seja, é a volta toda, tá certo? Se eu quero saber distância só de um arco, de uma cabine para outra, eu divido em 24 pedaços, que vai dar 7,5 metros cada arco, cada pedacinho, tá bom? Então, é isso. Terminamos nosso simulado. Talvez você não tenha entendido uma coisa ou outra, assiste de novo. Diminua a velocidade, veja a mesma explicação da mesma questão 1, 2, 3 vezes até entender ela. E lembre-se da dica principal. Bote um papel e um lápis do lado, veja a questão e, se possível, terminou de assistir a correção da questão, aperte stop aqui no vídeo e aí você vai fazer a questão. Você tem que corrigir a questão. Se você corrigir todas essas questões que eu fiz aqui, você vai fazer todas as 30 questões do simulado. Da parte de matemática, você vai fazer com tranquilidade, né? As outras 15 questões lá da professora Andrea, estude, foco, concentração lá, tá certo? Revise também o conteúdo dela, para você fazer, serão as 15 primeiras questões. Lembrando que terão também 5 questõezinhas aí de matemática básica no final do simulado, né? Questõezinhas aí de raciocínio lógico, cabeça fria, vocês vão conseguir fazer, tá bom, pessoal? 42 minutos aí de aula, cheiro no olho, foco, tá certo? Boa sorte para todos vocês amanhã. Lembre-se, paciência, galera. Não tem para que pressa. Você vai terminar esse simulado e vai para casa. Então, faça o simulado usando o tempo. Não seja bobeirento de fazer a mesma questão só uma vez. Já que você tem tempo, faça a questão e depois reveja a questão, meu amigo. Reveja, repasse a questão. Sei que são 45, mas no Enem você vai fazer 90. Então não é para você estar tão cansado para fazer 45 questões, não. Tá certo? Então faça com paciência, reveja as questões, foco no simulado para que dê certo aí, para que você possa estar tirando aí uma notona aí, tá certo? Forte abraço, cheiro no olho. Valeu, galera. Tamo junto.